Não havia nenhuma biografia no perfil de Ruth, apenas fotos, e depois de algumas mensagens, ela me convidou para ir até a sua casa. De cara, isso eram 2 óbvias bandeiras vermelhas, mas ela jurou que não era uma golpista, então sugeri que pegássemos uma cerveja primeiro. Dessa forma, se um motoqueiro peludo aparecesse e fizesse caretas de beijo para mim, eu poderia fugir rapidamente pela saída de incêndio. Ruth parecia uma deusa grega com sua saia até a coxa e seu sobretudo. Ela tinha aqueles olhos de ônix deslumbrantes e quase parecia brilhar no pequeno pub. Cada vez que ela jogava o cabelo para trás, os outros no lugar olhavam de relance no espelho traseiro. Ela parecia diferente das fotos, claro, mas ainda estava muito acima de mim. Fui dar um abraço que ela redirecionou para um aperto de mão firme. Ruth usava luvas grossas de inverno. Embora a lareira no canto estivesse acesa, ao sentir um traço de seu perfume, fresco e adorável, uma voz sensata no fundo da minha mente gritou: "Tá, qual é o truque?" Certamente, a qualquer segundo ela me enganaria para esvaziar a minha conta bancária. Droga, talvez ela já até tenha roubado meu cartão de crédito. Eu apalpei meus bolsos. Carteira, telefone, chaveiro do Pokémon... Não, tudo ali. O barman anotou nossos pedidos. Eu pedi um chopp grande, enquanto Ruth ficou com água normal. E então começamos uma conversa sobre nossas vidas. Quando comecei a contar a ela sobre a vida na carreira de TI, ela bocejou sarcasticamente. Rindo, eu disse: "Bem, e o que você faz então?" Eu tô entre empregos." "Entre o quê e o quê?" "Entre cirurgiã e qualquer coisa que não envolva fluidos corporais." "Hã? Eu achei que eles teriam avisado você sobre isso na faculdade de medicina." Eu nem sempre tive problema com isso. É que houve uma experiência traumatizante." Ela estremeceu como se estivesse revivendo uma lembrança dolorosa. "De qualquer forma, vamos conversar sobre a sua vida sexual." Pego de surpresa, eu cuspi um bocado do chopp em todo o balcão. Agitada, Ruth pegou um lenço umedecido do bolso, limpou a bagunça e reajustou os suportes de copo e o cinzeiro para que tudo ficasse perfeitamente alinhado. O barman ruivo olhou de soslaio para ela, mas não disse nada. A linda morena me disse que tinha um monte de problemas e eu estaria mentindo se dissesse que meu coração não acelerou nem um pouco. Ela perguntou se eu estava pronto para outra bebida. Eu estava, embora tomasse goles pequenos e constantes porque nunca conseguia lidar com o álcool. Mais de 4 litros geralmente faziam com que eu me agarrasse ao vaso sanitário como um bote salva-vidas. Finalmente, descobri o que estava me incomodando. "Ruth, olha, não me leva a mal, mas você é real? Qual que é o problema aqui? Eu vou acordar amanhã numa banheira de gelo sem um rim?" Isso a fez rir. "Olha, eu vou ser honesta. Sim, tem um problema. Eu te digo se você prometer não tirar sarro de mim." O meu coração acelerou um pouco. Ela se inclinou, encostou os lábios carnudos na minha orelha e disse: "Eu sou uma maluca por limpeza. Tipo, uma grande aberração mesmo. Se você vier pra minha casa hoje à noite, eu preciso que você se lave assim que a gente chegar lá." Enquanto seu dedo enluvado percorria o colarinho da minha camisa, ela lutou contra a vontade de vomitar. "Essas roupas também precisaram ser limpas. Eu tenho algumas roupas reserva que você pode pegar emprestado. E você deve escovar os dentes. Você tem cotonetes com você? Caso contrário, você pode pegar emprestado do meu kit de emergência. Eu preciso que você limpe bem os ouvidos." Perguntei se ela estava falando sério. "Sim, mortalmente sério. Eu absolutamente não suporto sujeira. Eu preciso de você impecável. Parece bom?" Era como se um bilhete de loteria premiado explodisse na minha mão. Terminei minha cerveja em um só gole, limpei meu bigode de espuma e disse: "Parece ótimo." No banco da frente de seu Volvo, Ruth me entregou uma bala de hortelã. Provavelmente porque um vestígio da famosa torta caseira da minha tia permanecia em meu hálito. Ela pegou uma estrada para fora da cidade, em direção a uma casa ultramoderna encostada na floresta. Os ângulos retos da construção branca pareciam estranhos, justapostos aos pinheiros, e havia uma barreira angular nos fundos mantendo as pragas afastadas. O fedor estéril de desinfetante ardeu em minhas narinas no segundo em que passamos pela porta da frente.
Tudo estava meticulosamente organizado, tudo em linhas retas e impecáveis, como algo saído de um catálogo da IKEA. Você poderia realizar uma cirurgia de coração aberto em qualquer cômodo. Não havia uma única peça de mobília que não fosse coberta de plástico, e 2 gatinhos de pelúcia batendo cordas invisíveis montavam guarda no patamar do térreo. Eles não são fofos? Ruth perguntou quando percebeu que eu estava olhando. É como se ela ocupasse um universo alternativo e embrulhado. Ela me fez tirar os sapatos, então eu a segui até o fim do corredor. Parada no meio do banheiro, ela observou enquanto eu me despia. Sua expressão neutra doeu. Ela pegou minhas roupas em um saco com zíper que ela manteve longe de si como se fosse lixo radioativo, e então deu instruções claras sobre qual sabonete e shampoo eu precisava usar. Eu reprimi a tentação de dizer a ela que não tomava banho há anos. Sei lá, o sarcasmo é provavelmente o que me manteve solteiro por tanto tempo. E entrei no chuveiro. Ruth deixou uma camisa de linho branco e uma calça jeans cuidadosamente dobrada sobre o toalheiro. O removedor de cera de ouvido na borda da pia funcionava como algo saído de Star Trek. Eu descobri as configurações eventualmente. Na sala, ela me entregou uma dose de algo frutado e azedo. Brindamos os copos e bebemos. O líquido queimou na descida. Fui sentar no sofá, mas o plástico deixava mais escorregadio que um toboágua. Caí no chão e, antes que pudesse me levantar, minha cabeça ficou pesada e o ar ficou estranho. O que aconteceu a seguir foi um borrão. No minuto, o chão estava mudando sob meus pés. Em seguida, eu tô deitado de costas. Minhas pernas estavam presas. O álcool estava espirrando na boca do meu estômago e respirar era quase impossível. Eu me obriguei a olhar para baixo. É um processo surpreendentemente difícil. Depois da cabeceira da cama, Ruth apareceu, com um sorriso maldoso no rosto. Ela estava envolvendo minhas pernas com filme plástico, como uma múmia egípcia, gradualmente seguindo em direção ao norte. Eu abri a minha boca. Nenhuma palavra saiu. Shhh, calma, isso não vai demorar muito, ela disse. Ela balançou a perna sobre a minha barriga, montando em mim. Então, ela se inclinou para frente e encostou os lábios na minha orelha. Não se preocupa, eu vou cuidar de você. Você tá tão lindo, todo lindo e impecável. Eu só tô garantindo que você continue assim, para sempre. A sua língua sondou o interior da minha orelha e então ela foi buscar equipamentos médicos no canto da sala. Meu cérebro não conseguia juntar as peças da bagunça, mas eu sabia que precisava sair dali. Rápido. Tentei flexionar os músculos das pernas, mas não tive força. Os braços de Ruth apertaram meus tornozelos com força. Para! Você tá bagunçando tudo. Com toda a energia que consegui reunir, me debati de um lado para o outro até cair da cama. O piso de madeira bateu mais forte que o concreto. Abri a boca para gemer, mas em vez disso, uma grande torrente de vômito saiu como se fosse lançada por um irrigador superalimentado. Pedaços de torta caseira voaram em todas as direções. Uma fonte de carne picada, meio digerida, cebola, cenoura e alho. Ruth correu para me conter, mas eu rolei para longe. E, ao fazê-lo, seus sapatos deslizaram no conteúdo rançoso do meu estômago e ela caiu. A germofobia reapareceu. Ela olhou para as palmas das mãos, depois para as manchas molhadas nas costas, e então, na garganta emitiu um som estrangulado, como um gato vomitando uma bola de pelo. Ela pegou um conjunto de lenços umedecidos e começou a se esfregar furiosamente. Sentindo uma oportunidade de escapar, rastejei para longe como um verme, deixando para trás um rastro de vômito. "Volta aqui!" Ruth gritou. Ela fisicamente não conseguia parar de esfregar as mãos por tempo suficiente para vir atrás de mim. Rastejei pelo corredor, contornando uma curva. A certa altura, precisei usar o topo da cabeça para forçar a abertura de uma porta. O tempo todo, eu estava tossindo e tentando evitar que o café da manhã, de mais cedo, subisse pela minha garganta. Logo, eu estava consciente o suficiente para perceber que meu braço esquerdo estava livre, enquanto o direito estava preso contra o meu torso. À minha esquerda estava a cozinha.
Talvez houvesse um objeto pontiagudo com o qual eu pudesse cortar o filme plástico. Procurei uma ilha central, rastejei pela lateral e puxei uma gaveta. Os talheres caíram ao meu redor com uma série de ruídos metálicos, seguidos pela gaveta. Minha mão livre vasculhou a pilha em busca de uma faca, encontrando apenas colheres. Finalmente, peguei um garfo e esfaqueei o embrulho até que meu outro braço se libertou. Eu era como uma borboleta emergindo do seu casulo. Passos vieram em direção à cozinha. Liberar minhas pernas demoraria muito. Elas ainda tinham apenas alguns centímetros de espaço de manobra. Eu estaria à mercê de Ruth. Só então, algo rançoso deslizou pela minha garganta. Então, abri a boca e cuspi uma massa gorda e pegajosa do que antes eram ovos mexidos e bacon. Mas agora parecia uma forma de vida alienígena. Na palma da minha mão. A mulher linda, porém psicopata, irrompeu pela porta. Na mão dela havia uma seringa. Ela se lançou em cima de mim. Minha mão esquerda pegou seu antebraço no último segundo possível, enquanto a direita espalhou aquela arma biológica em seu rosto. Enquanto o omelete de vômito pingava de sua bochecha em pedaços gordurosos, ela soltou a agulha e teve convulsões furiosas. Rapidamente, rolei para cima dela. Agarrei a gaveta caída e bati na lateral do crânio dela. Eu fiz isso até que seus olhos reviraram. Então, me arrastei, apoiado nos cotovelos. No corredor, havia um telefone em cima de uma mesinha lateral. Disquei o número da polícia. A operadora não conseguiu me entender, mas enviou uma viatura mesmo assim. Lembro-me de dizer a mim mesmo para ficar acordado caso minha sequestradora se recuperasse, mas aqui minha memória salta para um círculo de socorristas olhando para mim. Os policiais tiveram dificuldade em acreditar na minha história. Uma Ruth, aparentemente normal e com uma concussão, disse que eu enlouqueci e a ataquei. No caminho para a delegacia, nos levaram ao hospital para tratar nossos cortes e hematomas. Todos pareciam acreditar que eu era o agressor, até que a polícia revistou a área ao redor da casa. Na floresta, eles avistaram um bando de ratos correndo em volta de alguns arbustos, e embaixo dele havia um corpo parcialmente enterrado, bastante decomposto e embrulhado em plástico. Uma autópsia confirmou que era o cadáver de um homem local que havia desaparecido 6 meses antes. Eu tinha visto a mãe dele chorando na TV. Havia buracos na virilha e no braço esquerdo, onde eles acreditavam que um catéter e soro intravenoso haviam sido inseridos para que Ruth pudesse manter o pobre rapaz vivo, mas em um estado que o impedia de contaminar sua casa perfeita. Ruth negou saber qualquer coisa sobre aquilo. Esperançosamente, os promotores se recomporão em breve, embora tenham dito que pode levar 1 ano antes de uma sentença. Coisas da justiça e tudo mais. Eu ainda tô no caminho da recuperação, mentalmente falando, mas eu tô pronto para começar a procurar o amor novamente. Só que dessa vez, eu acho que vou ter cuidado para não ignorar nenhum sinal de alerta.